Olá a todos. Ministros e ministras do governo, o prefeito de Jerusalém, Moshe Lion, líderes da associação Ir David e diretores do sítio do patrimônio Ir David. Eu digo Davi, porque aqui estamos na cidade de Davi e aqui as pedras de Jerusalém não estão em silêncio. Elas nos falam de uma distância de milhares de anos. Aqui está a raiz. Aqui estão enterradas as bases da nossa identidade como uma nação antiga. Aqui o rei Davi transformou Jerusalém na capital do seu reino. Aqui na cidade de Davi, entende-se de forma concreta que não há sionismo sem Sião e não há Israel sem Jerusalém. E aqui, na cidade de Davi, também nos lembramos da coragem de Davi e de suas estratégias que se revelam novamente em nossos combatentes, agora na guerra pela renovação, tanto coragem quanto estratégia. Eles lutam com bravura pela libertação dos nossos sequestrados e por uma vitória total sobre nossos inimigos. Nós nos orgulhamos deles. Quero lhes dizer algo sobre Jerusalém de um ponto de vista familiar, que também é nacional. Meu avô, o rabino Natan Milikovski Netanyahu, de abençoada memória, foi um destacado ativista sionista, um grande orador e pregador do sionismo, e o rabino Kook o elogiou como tal. Ele era um grande admirador de Herzl. Ele também foi membro do... ele esteve no 8º Congresso Sionista em Haia. Ele foi membro delegado no 8º Congresso Sionista em Haia, nos lugares importantes, certo? E isso foi após a morte de Herzl. Lá estavam Weizmann, Jabotinsky, Ahad Ha'am, nomes de ruas, sim. Um punhado de pessoas que representavam a ideia sionista. Meu avô era um grande admirador de Herzl, um admirador muito grande de Herzl, mas ele se opôs fortemente a ele uma vez. E isso foi quando Herzl apresentou o plano de assentamento de judeus em uma autonomia judaica em Uganda. Não porque ele queria, mas porque ele achava que o judaísmo europeu seria destruído e era necessário tirá-los para algum lugar. E anos depois, meu pai, que era historiador, perguntou ao meu avô: a oposição ao plano Uganda foi porque ele não era prático, ou vocês achavam que os britânicos não o cumpririam? E aqui está a resposta. Meu pai escreveu a resposta do meu avô. Pelo contrário, disse-lhe meu avô, nós acreditávamos que os britânicos cumpririam sua promessa e justamente por isso nos opusemos ao plano Uganda com ainda mais força. Durante muitas gerações, o povo judeu fez muitos sacrifícios pela terra de Israel. Derramamos nosso sangue por ela, rezamos por ela, esperamos por sua ressurreição e por isso era inconcebível que abandonássemos Sião em favor de um assentamento em algum lugar da África. Aceitar o plano Uganda teria tornado toda a história judaica sem sentido. Essas foram as palavras do meu avô, que teve o privilégio de ver o próprio Herzl abandonar o plano Uganda e declarar diante do Congresso sionista: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se esqueça de sua destreza. Bem, nós nunca esquecemos Jerusalém. Jerusalém é o pássaro da nossa alma, é o coração da nação. Se você arrancar o coração do corpo, o corpo não sobreviverá. E por isso, não permitiremos que ninguém arranque Jerusalém de nossas mãos. Jerusalém, nossa capital eterna, foi reunificada há 58 anos na Guerra dos 6 Dias. Ela nunca mais será dividida. Eu me lembro desse dia. Lembro que fui junto com uma multidão até o Muro das Lamentações. Lembro da emoção no coração de todos. Aqueles que usavam quipá e aqueles que não usavam, totalmente seculares. Uma emoção percorreu a todos. Nós vamos manter Jerusalém unida, inteira no coração de Israel. E claro, isso também está relacionado com a guerra atual, a guerra da Renascença. Nossos inimigos, exércitos da barbárie, que nos atacaram com uma crueldade terrível no dia 7 de outubro, chamaram o massacre e as atrocidades que cometeram de dilúvio sobre Al-Aqsa, tufão sobre Al-Aqsa. Agora, hoje eles já entendem muito bem.
a dimensão do dilúvio, o dilúvio de destruição que caiu sobre eles e que eles mesmos trouxeram sobre si. Se Deus nos livre, abrirmos mão de Jerusalém, sofreremos um massacre ainda maior, muitas vezes mais. Na verdade, isso significaria aceitar o extermínio da nação e não permitiremos que isso aconteça. Com base em nosso direito histórico sobre Jerusalém, hoje estamos trazendo para a reunião do governo uma série de decisões sobre a continuação do impulso de desenvolvimento de Jerusalém em todas as suas partes e para o benefício de todos os seus habitantes. Nos últimos anos, temos incentivado ainda mais o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência de embaixadas estrangeiras para lá. Ao mesmo tempo, estamos investindo bilhões de shekels na preservação de sítios históricos em Jerusalém, em infraestrutura, habitação, transporte, emprego, educação, saúde, cultura, vida religiosa, incentivo ao turismo em Jerusalém, em todas as áreas. A esse respeito, quero lembrar Eyal Shaimovsky, de abençoada memória, ex-diretor do gabinete do primeiro-ministro e, nos últimos anos, diretor-geral da Arli, a Autoridade para o Desenvolvimento de Jerusalém. Ele faleceu prematuramente, no auge de seu trabalho em prol de Jerusalém. Abraçamos sua família e reconhecemos sua contribuição. De acordo com as palavras do profeta Isaías, sobre teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas todo o dia e toda a noite. Continuaremos a proteger e desenvolver Jerusalém com a ajuda de Deus. Hagaum, nosso ouvido, nossa vida. Feliz dia de Jerusalém. É uma honra realizar a reunião especial do governo em comemoração ao 58º dia de Jerusalém, aqui na cidade de Davi, o lugar onde nossos antepassados caminharam na época do Templo Sagrado, o local onde começou a dinastia da Casa de Davi. Aqui, no coração da Jerusalém antiga, conectamos o passado glorioso do povo de Israel, na época dos patriarcas, os dias da monarquia e o serviço sagrado na casa de Deus, com o anseio de gerações de construir a capital sagrada e rezar pela reconstrução de Jerusalém em sua honra. Sobre o passado glorioso de Jerusalém, um passado rico de milhares de anos, apenas uma coisa consegue ofuscar: o futuro que estamos construindo juntos para ela. Quando digo juntos, refiro-me antes de tudo ao apoio sólido do governo de Israel, que é nosso parceiro fiel na construção do futuro e no desenvolvimento de Jerusalém, que estão se tornando realidade diante dos nossos olhos. E hoje temos o privilégio de realizar aqui, na cidade de Davi, a reunião do governo em homenagem ao Dia de Jerusalém. Uma reunião cujas decisões tomadas nela nos permitem garantir o futuro da capital de Israel. Estão se tornando realidade diante dos nossos olhos e no desenvolvimento de Jerusalém, Jerusalém.